influência do espírito pessoal do médium, sistema dos médiuns inertes, aptidão de certos médiuns para as coisas que não conhecem, as línguas, a música, o desenho, dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. Lição de número 223. Pergunta de número 1. O médium, no momento em que exerce sua faculdade, está em um estado perfeitamente normal? Algumas vezes está no estado de crise mais ou menos pronunciado. É isso que o fatiga, e é por isso que necessita de repouso. Porém, frequentemente, seu estado não difere sensivelmente do estado normal, sobretudo nos médiuns escreventes. 2. As comunicações escritas ou verbais podem também provir do próprio espírito encarnado no médium. A alma do médium pode se comunicar com a de qualquer outro, se ela goza de um certo grau de liberdade, descobre suas qualidades de espírito. Disso tendes a prova nas almas das pessoas vivas que vêm vos visitar e se comunicar convosco pela escrita frequentemente, sem que as chameis, porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, há os que estão encarnados na terra. Então, eles vos falam como espírito e não como homens. Por que pretenderias que não ocorresse o mesmo com o médium? Esta explicação não parece confirmar a opinião daqueles que creem que todas as comunicações emanam do espírito do médium e não do espírito estranho. Não estão errados, senão porque são absolutos. Porque é certo que o espírito do médium pode agir por si mesmo, mas isso não é uma razão para que outros não atuassem igualmente por seu intermédio. Terceira pergunta. Como distinguir-se o espírito que responde ao do médium ou do espírito estranho? Pela natureza das comunicações, estudai as circunstâncias e a linguagem e distinguireis. É sobretudo no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, porque então está mais livre. Mas o estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que é impossível atribuir-lhe. Por isso disse que estudar para estudar e observar. Nota. Quando uma pessoa nos fala, nós distinguimos facilmente o que vem dela, ou o que não é senão o eco. Ocorre o mesmo com os médiuns. Quarta pergunta. Uma vez que o espírito do médium pôde adquirir em existências anteriores os conhecimentos que esquece sobre o seu envoltório corporal, mas dos quais se lembra como espírito, não pode tirar do seu próprio fundo as ideias que parecem ultrapassar a capacidade de sua instrução? Isso ocorre com frequência no estado de crise sonambúlica ou estática. Mas ainda uma vez, há circunstâncias que não permitem a dúvida, estudarem longamente e meditarem. Quinta. As comunicações provenientes do espírito do médium são sempre inferiores às que poderiam ser dadas pelos espíritos estranhos? Sempre não.
porque o próprio espírito estranho pode ser de uma ordem inferior à do médium, e por isso falar menos sensatamente. Vê-se isso no sonambulismo, porque aí é o mais frequente, o espírito do sonâmbulo, que se manifesta e que diz, portanto, algumas vezes, coisas muito boas. Sexta pergunta. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento, ou esse pensamento tem por intermediário o espírito encarnado no médium? É o espírito do médium que o interpreta, porque está ligado ao corpo que serve para falar. E é preciso que entre vós e os espíritos estranhos que se comunicam, como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia ao longe, e no fim do fio uma pessoa inteligente a recebe e a transmite. Sétimo, o espírito encarnado no médium exerce uma influência sobre as comunicações que deve transmitir e que provém de espíritos estranhos? Sim, porque se não lhe é simpático, pode alterar suas respostas e as assimilar às suas próprias ideias e às suas tendências, mas não influencia os espíritos, eles mesmos não é senão um mau intérprete. Oitava, é esta a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Não há outra. Procuram o intérprete que melhor simpatize com eles e que exprime o mais exatamente o seu pensamento. Se não há simpatia entre eles, o espírito do médium é um antagonista que faz uma certa resistência e se torna um intérprete de má vontade e frequentemente infiel. Ocorre o mesmo entre vós, quando o conselho de um sábio é transmitido pela voz de um estouvado ou de um homem de má fé. Não. Concebe-se que isso possa ser assim com os médiuns intuitivos, mas não com os que são mecânicos. Não tendes vós bem consciência do papel que desempenha o médium. Há aí uma lei que não haveis ainda compreendido. Lembrai-vos de que, para operar o movimento de um corpo inerte, o espírito tem necessidade de uma porção de fluido animalizado que tira do médium para animar momentaneamente a mesa, a fim de que esta obedeça à sua vontade. Pois bem, compreendei também que para uma comunicação inteligente há necessidade de um intérprete ou intermediário inteligente, e que esse intermediário é o espírito do médium. Isso não parece aplicável ao que se chama de mesas falantes, porque quando os objetos inertes, como as mesas, pranchetas e cestas, dão respostas inteligentes, parece que o espírito do médium aí não está para nada. É um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia momentânea, mas não inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium que recebe o pensamento com o seu desconhecimento e o transmite pouco a pouco com a ajuda de diversos intermediários. 10ª pergunta. Resultaria dessas explicações que o espírito do médium não está jamais completamente passivo? Ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito estranho,
mas não é jamais absolutamente nulo. Seu concurso é sempre necessário como intermediário, mesmo naqueles que chamais médios mecânicos. 11ª. Não há mais garantia de independência no médium mecânico do que no médium intuitivo, sem nenhuma dúvida. E para certas comunicações, o médium mecânico é preferível. Mas, quando se conhecem as faculdades de um médium intuitivo, isso se torna diferente, segundo as circunstâncias. Quero dizer que há comunicações que reclamam menos precisão. 12ª. Entre os diferentes sistemas que foram emitidos para explicar os fenômenos espíritas, há um que consiste em crer que a verdadeira mediunidade está num corpo completamente inerte, na cesta ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento, que o espírito estranho se identifica com esse objeto e o torna não somente vivo, mas inteligente. Daí o nome de médiuns inertes, dado a esses objetos. Que pensais disso? Não há senão uma palavra a dizer quanto a isso. E é que o espírito tivesse transmitido a inteligência ao papelão, ao mesmo tempo que a vida. O papelão escreveria tudo sozinho, sem o concurso do médium. Seria singular que o homem inteligente se tornasse máquina e que eu, um objeto inerte, se tornasse inteligente. É um dos numerosos sistemas nascidos de uma ideia preconcebida e que tomam, como tantos outros, diante da experiência e da observação. 13ª. Um fenômeno bem conhecido poderia abonar a opinião de que há nos corpos inertes animados mais do que a vida, mas também a inteligência, como é o das mesas, cestas, etc., que exprimem os seus movimentos, a cólera ou a afeição. Quando um homem agita um bastão com cólera, não é o bastão que está colérico, nem mesmo a mão que segura o bastão, mas sim o pensamento que dirige a mão. As mesas e as cestas não são mais inteligentes do que o bastão. Não tem nenhum sentimento inteligente, mas obedecem a uma inteligência. Em uma palavra, não é o espírito que se transforma em cesta, nem mesmo que nela elege domicílio. 14ª. Se não é racional atribuir inteligências a esses objetos, pode-se considerá-los como uma variedade de médios em que, designando sob o nome de médios inertes, é uma questão de palavras que pouco nos importa, contanto que vos entendais. Sois livres para chamarem o homem numa marionete. 15ª pergunta. Os espíritos não têm senão a linguagem do pensamento, não têm a linguagem articulada, por isso não há para eles senão uma só língua. Assim sendo, um espírito poderia se exprimir por via mediúnica em uma língua que jamais falou quando vivia. E nesse caso, onde tomam as palavras das quais se serve? Vós mesmos vindes de responder à vossa pergunta,
dizendo que os espíritos têm uma única linguagem, que é a do pensamento. Essa língua é compreendida por todos, tanto pelos homens quanto pelos espíritos. O espírito errante, em se dirigindo ao espírito encarnado do médium, não lhe fala nem francês, nem inglês, mas a língua universal que é a do pensamento, para traduzir as suas ideias em uma linguagem articulada, transmissível, toma suas palavras no vocabulário do médium. 16ª. Se assim é, o espírito não deveria poder se exprimir senão na língua do médium, ao passo que pode ser visto escrever em línguas desconhecidas deste último. Não há aí uma contradição? Anotai primeiro que todos os médios não são igualmente próprios para esse gênero do exercício. E em seguida, que os espíritos a isso não se prestam, senão acidentalmente, quando julgam que possa ser útil, mas para as comunicações usuais e de uma certa extensão, preferem se servir de uma imagem familiar ao meio, porque ela lhe apresenta menos dificuldades materiais a vencer. 17ª. A aptidão de certos médiuns para escreverem em uma língua que lhes é estranha não resultaria de que essa língua lhe fora familiar em uma outra existência e que dela conservou a intuição? Isso pode certamente ocorrer, mas não é uma regra. O espírito pode, com alguns esforços, superar momentaneamente a resistência material que encontra. E é o que ocorre quando o médium escreve em sua própria língua palavras que ele não conhecia. 18ª. Uma pessoa que não soubesse escrever, poderia escrever como médium? Sim, mas se concebe que há aí uma grande dificuldade mecânica a vencer. A mão não tendo o hábito do movimento necessário para formar as palavras. Ocorre o mesmo com os médicos desenhistas que não sabem desenhar. 19ª. Um médium muito pouco inteligente poderia transmitir comunicações de uma ordem elevada? Sim, pela mesma razão que o médium pode escrever em uma língua que não conhece. A mediunidade propriamente dita é independente da inteligência, assim como das qualidades morais. E na falta de um melhor instrumento, o espírito pode se servir daquele que tem sob a mão. Mas é natural que, para as comunicações de uma certa ordem, ele prefira o médio que lhe ofereça menos obstáculos materiais. De resto, uma outra consideração. O idiota, frequentemente, não é idiota senão pela imperfeição de seus órgãos, mas seu espírito pode ser mais avançado do que credes. Disso tendes a prova por certas evocações de idiotas, vivos ou mortos. Nota: isso é um fato constatado pela experiência. Várias vezes evocamos idiotas vivos que nos deram provas patentes de sua identidade e respondiam de maneira muito sensata e mesmo superior. Isso é uma punição para o espírito que sofre o constrangimento em que se encontra. Um médium idiota pode, pois, algumas vezes, oferecer
ofereceu ao espírito que quer se manifestar mais recursos do que se crê. Veja a Revista Espírita, julho de 1860, artigos sobre a frenologia e a fisiognomia. Pergunta 20ª, ou 20ª pergunta. De onde provém a aptidão de certos médios para escreverem em versos, malgrado sua ignorância quanto à poesia? A poesia é uma linguagem. Podem escrever os versos como podem escrever em uma língua que não conhecem. De resto, podem ter sido poetas em uma outra existência e, como vos disse, os conhecimentos adquiridos não são jamais perdidos pelo Espírito, que deve alcançar a perfeição em todas as coisas. Então, o que conheceram lhes dá, sem que o saibam, uma facilidade que não tem no estado normal. 21ª. Ocorre o mesmo com aqueles médios, malgrado sua ignorância quanto à música e à pintura, que têm uma aptidão especial para o desenho e a música? Sim. O desenho e a música são também maneiras de expressar o pensamento. Os espíritos se servem dos instrumentos que lhes ofereçam maior facilidade. 22ª. A expressão do pensamento pela poesia, pelo desenho ou pela música depende unicamente da aptidão especial do médium ou do espírito que se comunica. Algumas vezes do médium, algumas vezes do espírito. Os espíritos superiores têm todas as aptidões. Os espíritos inferiores têm conhecimentos limitados. 23ª. Porque o homem que tem um talento transcendente em uma existência não o tem em uma outra seguinte. Resposta: não ocorre sempre assim, porque frequentemente ele aperfeiçoa em uma existência o que começou em uma precedente. Mas pode ocorrer que uma faculdade transcendente adormeça durante um certo tempo, para com isso deixar uma outra mais livre para se desenvolver. É um germe latente que se reencontrará mais tarde, e do qual sempre ficam alguns traços, ou pelo menos uma vaga intuição. Correção 3. Como distinguir-se o espírito que responde é o do médium, ou outro? Pela natureza das comunicações. Estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. No estado de sonambulismo, ou de êxtase, é que, principalmente, o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. No estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que se lhe não podem atribuir de modo algum. Por isso é que te digo, estuda e observa. Nota: quando uma pessoa nos fala, distinguimos facilmente o que vem dela daquilo de que ela é apenas o eco. O mesmo se verifica com os médiuns. 2. Correção 6. O espírito, que se comunica por um médium, transmite diretamente seu pensamento, ou este tem por intermediário o espírito encamado no médium? O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia e, na extremidade do fio, uma pessoa inteligente, que a receba e transmita. 3. Correção 9. Compreende-se que seja assim, tratando-se dos médiuns intuitivos, porém, não, relativamente aos médiuns mecânicos.
É que ainda não percebeste bem o papel que desempenha o médium? Há aí uma lei que ainda não apanhaste. Lembra-te de que, para produzir o movimento de um corpo inerte, o espírito precisa utilizar-se de uma parcela de fluido animalizado, que toma o médium, para animar momentaneamente a mesa, a fim de que esta lhe obedeça à vontade. Pois bem, compreende igualmente que, para uma comunicação inteligente, ele precisa de um intermediário inteligente, que esse intermediário é o espírito do médium. Isto parece que não tem aplicação ao que se chama mesas falantes, visto o que, quando objetos inertes, como as mesas, pranchetas e cestas dão respostas inteligentes, o espírito do médium, ao que se nos afigura, nenhuma parte toma no fato. É um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia momentânea, mas não lhe pode dar inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. E, pois, o espírito do médium quem recebe, a seu mau grado, o pensamento e o transmite, sucessivamente, com o auxílio de diversos intermediários. 4. Correção 12ª entre os diferentes sistemas, que se hão concebido para explicar os fenômenos espíritas, há um que proclama estar a verdadeira mediunidade num corpo completamente inerte, na cesta, ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento, que o espírito manifestante se identifica com esse objeto e o toma, além de vivo, inteligente, donde o nome de médiuns inertes dado a esses objetos. Que pensais desse sistema? Pouco há que dizer a tal respeito, e aqui, se o espírito transmitisse inteligência ao papelão, ao mesmo tempo que a vida, aquele escreveria sozinho, sem o concurso do médium. Fora singular que o homem inteligente se mudasse em máquina e que um objeto inerte se tornasse inteligente. Esse é um dos muitos sistemas oriundos de ideias preconcebidas e que caem, como tantos outros, ante a experiência e a observação. 5. Correção 15ª. Os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada, pelo que só há para eles uma língua. Assim sendo, poderia um espírito exprimir-se, por via mediúnica, numa língua que jamais falou quando vivo. E, nesse caso, de onde tira as palavras de que se serve? Acabaste tu mesmo de responder à pergunta que formulaste, dizendo que os espíritos só têm uma língua, que é do pensamento. Essa língua todos a compreendem, tanto os homens como os espíritos. O espírito errante, quando se dirige ao espírito encarnado do médium, não lhe fala francês, nem inglês, porém, a língua universal que é a do pensamento. Para exprimir suas ideias numa língua articulada, transmissível, toma as palavras ao vocabulário do médium. 16ª. Se é assim, só na língua do médium deveria ser possível ao espírito exprimir-se. Entretanto, é sabido que escreve em idiomas que o médium desconhece. Não há aí uma contradição? Nota, primeiramente, que nem todos os médiums são aptos a esse gênero de exercício e, depois, que os espíritos só acidentalmente a ele se prestam, quando julgam que isso pode ter alguma utilidade. Para as comunicações usuais e de certa extensão, preferem servir-se de uma língua que seja familiar ao médium, porque lhes apresenta menos dificuldades materiais a vencer. 6. Correção 21ª. Mesmo ocorre com os que têm aptidão especial para o desenho e a música. Sim, o desenho e a música também são maneiras de se exprimirem os pensamentos. Os espíritos se servem dos instrumentos que mais facilidade lhes oferecem.